Hoje te vou contar a história de Roberto, um homem de 52 anos que recebeu uma visita inesperada que mudou sua vida para sempre. Quando Juliana reapareceu após 27 anos de ausência, ela trouxe um segredo que Roberto nunca havia imaginado que existia. Mas tienes que escuchar lo que pasó después. Por favor, suscríbete a nuestro canal e comenta de onde estás escuchando esta história. A chuva caía sobre São Paulo naquele sábado à noite, de forma quase previsível, como se o céu tivesse marcado aquele momento específico para desabar. Roberto estava sentado na poltrona de seu apartamento no Jardim Paulista, com um copo de vinho tinto na mão, observando as gotas escorrerem pela janela. Aos 52 anos, ele havia aprendido a apreciar esses momentos de solidão, não como uma ausência de companhia, mas como uma presença de si mesmo. A televisão estava ligada, mas o som estava baixo, apenas um murmúrio de fundo que preencheria o silêncio sem perturbá-lo. Havia algo naquela noite que era diferente, uma sensação que ele não conseguia nomear completamente, mas que pairava sobre ele como uma nuvem que se recusa a passar. Roberto havia passado os últimos 3 anos construindo uma vida que era, pela primeira vez em muito tempo, completamente sua. Após o divórcio de Marina, após os anos de casamento, que haviam se transformado em uma rotina vazia de ressentimento mútuo, ele havia finalmente encontrado uma paz que era quase desconfortável em sua completude. Seu trabalho como arquiteto havia florescido. Ele havia conseguido um projeto importante com uma construtora de luxo, e sua vida profissional era agora uma fonte de satisfação genuína. Seus amigos, aqueles que haviam permanecido após o divórcio, o visitavam regularmente. Ele havia até começado a frequentar uma academia, algo que ele havia negligenciado durante anos. Sua vida era, por todos os padrões objetivos, bem-sucedida. E ainda assim, havia algo que faltava. Algo que ele não podia definir, mas que sentia como um vazio que nenhuma quantidade de sucesso profissional ou amizade poderia preencher. Quando a campainha tocou, Roberto quase não a ouviu. Ele estava perdido em seus pensamentos, observando a chuva, e o som foi tão inesperado que ele precisou de um momento para processar o que havia acontecido. Ninguém visitava seu apartamento sem avisar. Seus amigos sempre ligavam antes. Sua ex-mulher tinha sua própria vida agora, em outro bairro com outro homem. Seus pais viviam em Minas Gerais e raramente vinham a São Paulo. Roberto se levantou lentamente, deixando o copo de vinho na mesinha de centro. Ele caminhou até a porta, abriu-a e viu uma mulher que ele não havia visto em 27 anos. Seu nome era Juliana, e ela estava completamente encharcada pela chuva. Roberto a reconheceu imediatamente, embora ela tivesse envelhecido de uma forma que era tanto esperada quanto chocante. Seu cabelo, que havia sido longo e castanho quando ele a conheceu, agora era curto e grisalho. Seu rosto havia adquirido linhas que contavam histórias de anos de vida que ele não havia compartilhado com ela. Mas seus olhos, aqueles olhos que ele havia conhecido tão bem, eram exatamente os mesmos. Aquele mesmo tom de castanho claro, aquela mesma forma de olhar que havia feito seu coração disparar quando ele tinha 25 anos. Juliana estava tremendo. Não apenas pelo frio da chuva, mas por algo mais profundo. Seus lábios estavam ligeiramente azuis, e ela parecia estar lutando para manter o equilíbrio. Roberto não pensou. Ele simplesmente a puxou para dentro do apartamento, fechou a porta atrás dela e começou a procurar por toalhas. Nos minutos que se seguiram, Roberto ajudou Juliana a se secar. Ele lhe ofereceu roupas secas, uma camiseta e um moletom que ele havia deixado de usar. Ele preparou chá quente, ele a colocou no sofá, cobriu-a com um cobertor e se sentou em uma cadeira próxima, observando-a, tentando processar o fato de que ela estava ali, em seu apartamento, após mais de 2 décadas de ausência. Juliana não falava. Ela apenas o observava, com aqueles olhos que ele havia conhecido tão bem, e Roberto percebeu que ela estava esperando que ele fizesse perguntas. Mas ele não podia fazer perguntas, porque fazer perguntas significaria confrontar o passado, significaria reviver aquela noite.
aquela única noite que havia mudado tudo em suas vidas. Aquela noite havia sido no verão de 1997. Roberto e Juliana estavam namorando há 2 anos, e eles eram jovens demais para entender o que estavam fazendo, mas velhos demais para não saber que era importante. Eles haviam se encontrado em um motel barato na zona leste de São Paulo, um lugar que havia sido tão romântico em sua pobreza quanto qualquer lugar de luxo poderia ser. E naquela noite, eles haviam feito amor de uma forma que havia sido tão intensa, tão completa, que Roberto havia acreditado, naquele momento, que ele havia encontrado sua pessoa para toda a vida. Mas a vida havia tido outros planos. Juliana havia engravidado. Seu pai havia descoberto. Havia uma discussão terrível. E então, de repente, Juliana havia desaparecido. Ela havia saído de sua vida tão completamente quanto havia entrado, deixando apenas uma carta que dizia que ela era desculpada, mas que ela não podia ficar, que ela havia partido para o Rio de Janeiro com sua mãe, que ela o amava, mas que a vida era mais complicada do que o amor. Roberto havia tentado encontrá-la. Ele havia procurado por ela no Rio de Janeiro, havia perguntado a amigos em comum, havia feito tudo o que um jovem homem desesperado poderia fazer. Mas ela havia desaparecido completamente, como se ela nunca tivesse existido. E com o tempo, Roberto havia aprendido a viver com aquela perda. Ele havia se casado com Marina. Ele havia construído uma vida. Ele havia tentado esquecer. Mas agora, sentado em sua sala de estar, observando Juliana tremendo sob um cobertor em seu sofá, Roberto percebeu que ele nunca havia realmente esquecido, porque aquela sensação que ele havia sentido a noite toda, aquela sensação de que algo estava faltando, era, na verdade, a sensação de que alguém estava faltando. Juliana finalmente começou a falar. Não com palavras, mas com seu corpo. Ela se inclinou para a frente e Roberto viu as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. E Roberto entendeu, naquele momento, que ela havia vindo ali por uma razão, que ela havia procurado por ele, que ela havia finalmente voltado. E ele não sabia se deveria estar feliz ou assustado. Roberto havia passado a noite inteira acordado. Não porque Juliana tivesse feito barulho ou porque ele tivesse alguma razão prática para permanecer desperto, mas porque seu corpo se recusava a descansar. Sua mente estava em um estado de hiperatividade que ele não havia experimentado em anos, talvez desde aquela época em que ele era jovem e apaixonado, quando o simples pensamento de Juliana era suficiente para mantê-lo acordado até o amanhecer. Ele havia dado seu quarto para ela e havia passado a noite no sofá da sala de estar, observando a chuva continuar a cair lá fora. Às vezes, ele podia ouvir Juliana se movimentando no quarto, o som de seus passos, o barulho de água no banheiro, e cada som era como um pequeno choque em seu sistema nervoso. Uma confirmação de que ela estava realmente ali. Quando o amanhecer finalmente chegou, Roberto estava exausto, de uma forma que transcendia o físico. Era um cansaço emocional, o cansaço de alguém que havia passado a noite inteira revivendo 27 anos em sua mente. Ele havia pensado em Juliana quando ela havia desaparecido. Ele havia pensado nela durante seu casamento com Marina. Ele havia pensado nela nos momentos de solidão que havia experimentado ao longo dos anos. Mas nunca havia sido assim. Nunca havia sido tão vívido, tão presente, tão real. Quando Juliana finalmente emergiu do quarto, ela estava vestindo as roupas que ele havia lhe dado na noite anterior. Seu cabelo ainda estava úmido e ela havia amarrado em um rabo de cavalo simples. Ela parecia mais velha à luz do dia. As linhas em seu rosto eram mais visíveis e havia uma tristeza em seus olhos que não havia estado ali na noite anterior, ou talvez ele simplesmente não a havia notado. Ela se sentou na cozinha enquanto Roberto preparava café. Ele havia aprendido, ao longo dos anos, que fazer algo com as mãos era uma forma de lidar com emoções que eram muito grandes para serem processadas de outra forma. Então, ele fez café, torrou pão, preparou queijo e presunto. Ele criou uma rotina doméstica simples,
que era, de alguma forma, mais íntima do que qualquer conversa poderia ser. Quando ele finalmente se sentou ao lado dela, Roberto viu que Juliana estava observando suas mãos. Ela estava notando, provavelmente, como elas haviam envelhecido, como as linhas haviam se aprofundado, como as manchas marrons haviam começado a aparecer. Ele havia notado essas mudanças em si mesmo ao longo dos anos, mas nunca havia realmente pensado nelas até aquele momento, quando ele estava sendo observado por alguém que o havia conhecido quando suas mãos eram jovens e suaves. Roberto percebeu que ele não sabia por onde começar. Havia tantas perguntas que ele queria fazer. Por que ela havia vindo? Onde havia estado todos esses anos? O que havia acontecido com a criança? Porque ele sabia de alguma forma que havia uma criança. A carta que ela havia deixado havia mencionado que ela estava grávida, embora ela nunca houvesse dito isso a ele diretamente. Ele havia descoberto apenas quando ela havia desaparecido, quando sua mãe havia vindo procurá-lo, e havia lhe contado a verdade com uma mistura de compaixão e desaprovação. Mas em vez de fazer perguntas, Roberto simplesmente observou Juliana comer. Ela comeu lentamente, como se estivesse saboreando cada mordida, como se o pão e o queijo fossem as coisas mais deliciosas que ela havia experimentado em muito tempo. E Roberto percebeu que havia algo naquela simplicidade que era profundamente tocante, porque ele havia passado os últimos 27 anos construindo uma vida que era, em muitos aspectos, vazia. Ele havia construído sucesso, mas não havia construído significado. Ele havia construído conforto, mas não havia construído conexão. Quando Juliana finalmente terminou de comer, ela se levantou e caminhou até a janela. A chuva havia parado durante a noite, e o dia havia amanhecido cinzento e úmido, como era típico de São Paulo após uma tempestade. Ela observou a cidade lá embaixo, os carros, as pessoas, o movimento constante da vida urbana, e Roberto viu seus ombros caírem ligeiramente, como se ela estivesse se permitindo relaxar pela primeira vez em muito tempo. Roberto se aproximou dela, mas não a tocou. Ele simplesmente ficou ao seu lado, observando a mesma vista. E naquele momento, ele percebeu que ele não precisava de respostas para suas perguntas, porque o fato de que ela havia vindo era resposta suficiente. O fato de que ela havia procurado por ele, de que ela havia viajado até seu apartamento em uma noite chuvosa, de que ela havia passado a noite em seu quarto. Tudo isso era uma resposta. Ela havia voltado, e isso era tudo o que importava. Roberto se lembrou, naquele momento, de como havia sido estar com Juliana quando eles eram jovens. Ele se lembrou de como ela havia rido quando ele havia cometido uma piada boba. Ele se lembrou de como ela havia o beijado pela primeira vez. Em um parque embaixo de uma árvore, com o pôr do sol pintando o céu de cores que ele nunca havia visto antes. Ele se lembrou de como ela havia sussurrado seu nome quando eles haviam feito amor naquele motel barato, como se seu nome fosse a coisa mais importante que ela pudesse dizer. E ele se lembrou de como havia doído quando ela havia desaparecido. Havia doído de uma forma que ele havia tentado suprimir durante anos, enterrando-a sob casamentos falhados e projetos de trabalho bem-sucedidos e amizades que eram significativas, mas nunca completamente satisfatórias. Agora, observando Juliana observar a cidade, Roberto percebeu que aquela dor havia sido, na verdade, uma forma de amor, porque você não sente dor por alguém a menos que você os ame. E ele havia amado Juliana, ele a amava ainda, e talvez, apenas talvez, ela havia vindo porque ela também havia sentido essa dor, porque ela também havia carregado esse amor consigo durante todos esses anos. Juliana finalmente começou a falar no domingo à tarde, não com palavras que saíram de sua boca, mas com seu corpo, com seus gestos, com a forma como ela se movimentava pelo apartamento de Roberto, como se estivesse caminhando através de um museu de memórias. Ela tocava nos objetos, um livro na prateleira, uma fotografia na parede, um copo na cozinha, como se cada um deles pudesse contar uma história sobre quem Roberto havia se tornado
durante todos esses anos que ela havia estado ausente. Roberto a observava fazer isso, e ele percebeu que ela estava tentando montar um quebra-cabeça. Ela estava tentando entender como o jovem arquiteto que ela havia conhecido, aquele homem que havia sonhado em voz alta sobre construir edifícios que tocassem o céu, havia se transformado neste homem de 52 anos que vivia sozinho em um apartamento elegante, cercado por objetos bonitos, mas vazios de significado pessoal. Quando ela finalmente se sentou ao seu lado no sofá, Roberto viu que havia algo diferente em seu rosto. A tristeza ainda estava ali, mas agora havia algo mais. Uma determinação, talvez, ou uma coragem que havia sido construída ao longo de muitos anos. Ela respirou fundo, e Roberto percebeu que ela estava se preparando para contar uma história que havia estado carregando consigo por muito tempo. Ela começou apontando para uma fotografia na parede. Uma fotografia de Roberto com seus pais, tirada alguns anos atrás durante uma viagem a Minas Gerais. Ela apontou para a imagem e, então, apontou para si mesma, como se estivesse fazendo uma pergunta silenciosa. Roberto entendeu o que ela estava perguntando. Ela estava perguntando se ele havia contado a seus pais sobre ela, se ele havia mencionado seu nome, se ele havia explicado por que ela havia desaparecido tão repentinamente de sua vida. Roberto balançou a cabeça lentamente. Ele não havia contado. Ele havia deixado que seus pais acreditassem que o relacionamento havia simplesmente terminado, como tantos relacionamentos de jovens terminam, sem drama, sem razão específica, apenas uma divergência natural de caminhos. Ele havia mantido o segredo de Juliana. E, de certa forma, ao fazer isso, ele havia mantido uma parte dela viva dentro de si durante todos esses anos. Quando Juliana viu que ele não havia contado, ela fechou os olhos por um momento, e Roberto viu uma lágrima escorrer pelo seu rosto. Não uma lágrima de tristeza, mas uma lágrima de alívio, como se ela houvesse estado carregando o peso de ser um segredo durante tanto tempo. E agora, finalmente, ela podia descansar um pouco. Então, Juliana começou a contar sua história. Não com palavras, mas com gestos, com expressões faciais, com o movimento de suas mãos. Ela contou sobre como havia partido para o Rio de Janeiro com sua mãe naquele verão de 1997. Ela contou sobre como havia dado à luz a um menino em um hospital público, com sua mãe ao seu lado, e nenhum sinal de Roberto, porque ele não havia sabido, porque ela havia mantido aquele segredo tão bem guardado que até mesmo ele, o pai da criança, havia permanecido na escuridão. Ela contou sobre como havia sido difícil ser uma mãe solteira aos 25 anos, trabalhando em empregos que pagavam pouco, vivendo em apartamentos pequenos em bairros perigosos. Ela contou sobre as noites em que ela havia chorado, porque não tinha dinheiro suficiente para comprar leite para seu filho. Ela contou sobre as vezes em que ela havia pensado em Roberto, em como ela poderia ter contado a ele, em como ele poderia ter ajudado, mas como ela havia sido jovem demais e assustada demais para fazer isso. E então, gradualmente, as coisas haviam melhorado. Seu filho havia crescido, ela havia conseguido um trabalho melhor, ela havia construído uma vida que era, embora não fosse fácil, pelo menos estável. Ela havia se dedicado completamente a seu filho, colocando todos os seus sonhos de lado para garantir que ele tivesse as oportunidades que ela não havia tido. Mas havia algo que ela nunca havia conseguido fazer. Ela nunca havia conseguido esquecer Roberto. Ela havia tentado. Ela havia saído com outros homens. Ela havia até considerado se casar com alguém que a amava. Alguém que havia oferecido ser um pai para seu filho. Mas sempre que ela fechava os olhos, ela via o rosto de Roberto. Sempre que ela ouvia uma música que eles haviam gostado juntos, ela sentia aquele aperto no peito. Sempre que ela via um homem construindo algo, ela pensava em como Roberto havia sonhado em construir edifícios que tocassem o céu. Então, alguns meses atrás, ela havia feito algo que havia mudado tudo. Ela havia procurado por Roberto na internet. Ela havia digitado seu nome em um mecanismo de busca.
e havia encontrado uma página de um escritório de arquitetura que exibia seus projetos. Havia fotos de edifícios que ele havia projetado, edifícios modernos, bonitos, que realmente pareciam tocar o céu. E ela havia visto que ele havia realizado seu sonho, que ele havia se tornado exatamente o que ele havia dito que seria quando eles eram jovens e apaixonados. E naquele momento, algo havia mudado dentro dela. Ela havia percebido que ela havia passado 27 anos vivendo uma vida que havia sido construída em torno de um segredo. Ela havia construído uma vida para proteger Roberto de uma verdade que ele tinha o direito de conhecer. Ela havia construído uma vida para proteger a si mesma de uma rejeição que ela havia imaginado, mas que talvez nunca tivesse acontecido. E ela havia percebido que era hora de parar de construir paredes e começar a construir pontes. Então, ela havia encontrado seu endereço. Ela havia comprado uma passagem de ônibus para São Paulo. E naquela noite chuvosa, ela havia subido até seu apartamento e havia tocado a campainha, sem saber se ele ainda a reconheceria, sem saber se ele ainda a amava, sem saber nada, além do fato de que ela precisava vê-lo novamente antes de morrer. Quando Juliana terminou de contar sua história, não com palavras, mas com toda a linguagem não verbal que havia passado entre eles durante os últimos 2 dias, Roberto percebeu que ele estava chorando. Ele não havia chorado em anos. Ele havia enterrado suas emoções tão profundamente que ele havia quase esquecido como era deixar as lágrimas fluírem. Mas agora, sentado ao lado de Juliana, ouvindo a história de 27 anos de sacrifício e amor silencioso, ele não podia fazer nada além de chorar. Ele estendeu a mão e tocou o rosto de Juliana. Ele a tocou como se ela fosse feita de vidro, como se ela pudesse quebrar a qualquer momento. E Juliana fechou os olhos e se inclinou em direção a seu toque, como se ela tivesse estado esperando por aquele toque durante 27 anos. Naquele momento, Roberto percebeu algo que havia estado escondido de si mesmo durante toda a sua vida. Ele percebeu que o amor verdadeiro não é sobre estar junto. O amor verdadeiro é sobre carregar alguém em seu coração, mesmo quando eles não estão ali. O amor verdadeiro é sobre fazer sacrifícios que ninguém mais nunca saberá que você fez. O amor verdadeiro é sobre amar alguém tão completamente que você está disposto a deixá-los ir, mesmo que isso signifique viver uma vida inteira sem eles. E Juliana havia feito exatamente isso. Ela havia amado Roberto tão completamente que ela havia deixado que ele vivesse sua vida sem o peso de saber sobre o filho que ele havia tido. Ela havia amado Roberto tão completamente que ela havia construído uma vida inteira em torno desse amor, mesmo que ele nunca soubesse que ela havia feito isso. Agora, finalmente, depois de 27 anos, ela havia voltado. E Roberto percebeu que ele não podia deixá-la partir novamente, porque ele havia passado 27 anos esperando por este momento, mesmo que ele não soubesse que estava esperando. Ele havia passado 27 anos vivendo uma vida que era vazia porque estava faltando uma pessoa. E agora que essa pessoa havia voltado, ele não podia imaginar deixá-la partir novamente. Ele a puxou para perto dele e ela se recostou em seu peito. E eles ficaram ali, sentados no sofá, enquanto a tarde se transformava em noite, enquanto a cidade lá embaixo se iluminava com as luzes de milhões de vidas sendo vividas. E Roberto percebeu que ele havia finalmente encontrado aquilo que havia estado faltando. Ele havia encontrado Juliana. E ele havia encontrado a si mesmo. A segunda noite que Juliana passou no apartamento de Roberto foi completamente diferente da primeira. Na primeira noite havia incerteza, havia o peso do tempo não vivido juntos. Havia a sensação de que tudo poderia desaparecer novamente a qualquer momento. Mas, na segunda noite, havia algo que se assemelhava à aceitação. Havia uma sensação de que, finalmente, as coisas estavam no lugar certo, mesmo que tivesse levado 27 anos para isso acontecer. Roberto havia preparado o quarto de hóspedes novamente, mas desta vez, Juliana não havia entrado nele. Ela havia permanecido na sala de estar com ele, e quando a noite havia se aprofundado, quando as luzes da cidade lá embaixo
haviam começado a piscar e a se apagar. Ela havia se recostado em seu ombro, e Roberto havia colocado seu braço ao redor dela, e eles haviam permanecido assim, em silêncio, enquanto as horas passavam. Roberto havia pensado em seu filho durante toda a noite. Ele havia pensado em um menino que havia crescido sem conhecê-lo, que havia vivido 27 anos sem saber quem era seu pai. Ele havia pensado em todas as ocasiões que ele havia perdido: os primeiros passos, o primeiro dia de escola, os aniversários, os natais. Ele havia pensado em todas as vezes que seu filho havia precisado de um pai e Juliana havia tido que ser ambos, mãe e pai, provedora e conselheira, força e conforto. E ele havia percebido que havia uma raiva dentro dele, não uma raiva dirigida a Juliana, porque ele entendia agora que ela havia feito o que havia acreditado ser o melhor na época, mas uma raiva dirigida ao tempo, à circunstância, ao fato de que a vida havia conspiradores contra eles de uma forma que era tão completa e tão definitiva que havia separado um homem de seu próprio filho. Quando o amanhecer havia chegado, Roberto havia se levantado cuidadosamente, tentando não acordar Juliana. Ele havia caminhado até a cozinha e havia começado a preparar o café da manhã. Mas enquanto ele estava cortando frutas, enquanto ele estava preparando o pão, ele havia percebido que suas mãos estavam tremendo. Não de frio, mas de emoção. De uma emoção que era tão intensa que ela havia transbordado de seu corpo de uma forma que ele não podia controlar. Juliana havia aparecido na cozinha alguns minutos depois, e ela havia visto suas mãos tremendo. Ela havia se aproximado dele, e ela havia colocado suas mãos sobre as dele, estabilizando-as. E naquele momento, Roberto havia percebido que ela havia estado esperando por este momento também. Ela havia estado esperando por este momento em que ele finalmente compreenderia a profundidade do que ela havia sacrificado, a profundidade do que ela havia perdido. Eles haviam comido em silêncio. E então, quando eles haviam terminado, Juliana havia feito algo que havia mudado tudo. Ela havia tirado seu telefone de sua bolsa, a bolsa que ela havia deixado secar no apartamento durante a noite, e ela havia mostrado a Roberto uma fotografia. A fotografia era de um homem que tinha aproximadamente 27 anos, que tinha os olhos de Juliana, mas o nariz de Roberto, que tinha a mandíbula de Roberto, mas o sorriso de Juliana. O homem estava em pé em frente a um edifício moderno, bonito, que parecia tocar o céu. Roberto havia olhado para a fotografia, e então havia olhado para Juliana, com uma pergunta silenciosa em seus olhos. E Juliana havia apontado para o edifício na fotografia, e então havia apontado para uma das revistas de arquitetura que estava na mesa de café de Roberto. Uma revista que continha um artigo sobre um de seus projetos mais recentes. E Roberto havia entendido. Seu filho era arquiteto. Seu filho havia seguido seu caminho, mesmo sem saber que era seu pai. Seu filho havia construído edifícios que tocavam o céu, assim como Roberto havia sonhado em fazer quando era jovem. Roberto havia sentido como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Ele havia sentido como se tudo o que ele havia construído durante os últimos 27 anos, sua carreira, seu sucesso, sua vida, havia sido, de alguma forma, um eco de algo que seu filho havia construído também. Como se houvesse uma conexão entre eles que transcendia o tempo e a distância, uma conexão que havia sido tecida no DNA, uma conexão que havia sido passada de pai para filho, mesmo que eles nunca tivessem se conhecido. Ele havia olhado para Juliana, e ela havia visto a compreensão em seus olhos, e ela havia assentido lentamente, confirmando o que ele havia percebido. Ela havia vindo não apenas para contar a ele sobre seu filho. Ela havia vindo porque seu filho havia finalmente descoberto a verdade. Seu filho havia descoberto que Roberto era seu pai, e ele havia pedido a Juliana que viesse encontrá-lo, que viesse descobrir se Roberto ainda a amava, se Roberto ainda queria ser parte de suas vidas. Roberto havia se levantado da cadeira e ele havia caminhado até a janela. Ele havia observado a cidade lá embaixo,
a mesma cidade que havia sido o cenário de sua vida durante os últimos 27 anos. E ele havia percebido que tudo havia mudado. Tudo havia mudado porque ele finalmente sabia a verdade. Tudo havia mudado porque ele finalmente tinha a oportunidade de conhecer seu filho. Tudo havia mudado porque Juliana havia finalmente voltado. Quando ele havia se virado para olhar para Juliana novamente, ele havia visto que ela estava chorando. Não de tristeza, mas de alívio, porque ela havia carregado este segredo sozinha por tanto tempo. E agora, finalmente, ela podia compartilhá-lo com alguém. Agora, finalmente, ela podia deixar que alguém mais carregasse uma parte do peso. Roberto havia se aproximado dela, e ele havia a abraçado. E naquele abraço havia 27 anos de amor não vivido. 27 anos de sacrifício silencioso, 27 anos de esperança de que, um dia, as coisas pudessem ser diferentes. E agora, finalmente, elas eram diferentes. Mas havia ainda uma pergunta que pairava entre eles. Uma pergunta que Roberto não havia feito, mas que estava presente em cada respiração, em cada batida do coração. A pergunta era: e agora? Agora que a verdade havia sido revelada, agora que ele sabia sobre seu filho, agora que Juliana havia voltado, o que aconteceria a seguir? Roberto havia percebido que ele não tinha respostas para essa pergunta. Ele havia percebido que ele teria que construir essas respostas junto com Juliana, junto com seu filho, junto com as pessoas que ele amava. Ele teria que construir uma vida que havia sido impossível durante 27 anos, mas que agora, de repente, parecia não apenas possível, mas necessária. E enquanto ele abraçava Juliana, enquanto ele sentia o calor de seu corpo contra o seu, Roberto percebeu que ele estava pronto para fazer isso. Ele estava pronto para deixar para trás a vida que ele havia construído sozinho. Ele estava pronto para construir uma vida nova. Uma vida que havia sido perdida há muito tempo, mas que agora havia sido encontrada novamente. Porque o amor verdadeiro não é sobre estar junto o tempo todo. O amor verdadeiro é sobre estar disposto a reconstruir tudo quando a pessoa que você ama finalmente volta para casa. 3 dias depois, Roberto estava em pé em frente ao espelho de seu quarto, ajustando a gravata que havia comprado especialmente para esta ocasião. Suas mãos ainda tremiam um pouco, mas desta vez era de antecipação, não de incerteza. Juliana estava na sala de estar, vestindo um vestido azul que ela havia trazido em sua bolsa. Um vestido que ela havia guardado por 27 anos, esperando por um momento que ela nunca havia realmente acreditado que chegaria. Nos últimos 3 dias, muitas coisas haviam mudado. Juliana havia ligado para seu filho, o filho de Roberto, e havia contado a ele que ela havia encontrado seu pai. Ela havia descrito como Roberto havia reagido ao ver a fotografia, como ele havia chorado, como ele havia abraçado a verdade, com uma aceitação que havia surpreendido até mesmo a ela. E seu filho havia pedido para conhecê-lo. Ele havia pedido para conhecer o homem que havia passado 27 anos construindo edifícios que tocavam o céu, sem saber que havia um menino em outro lugar fazendo exatamente a mesma coisa. Roberto havia passado os últimos 3 dias em um estado de nervosismo que era quase insuportável. Ele havia limpado seu apartamento obsessivamente. Ele havia comprado roupas novas. Ele havia até ido ao cabeleireiro pela primeira vez em meses, porque ele queria estar perfeito para este encontro. Ele queria que seu filho o visse e pensasse que ele era digno de ser seu pai. Mas havia algo mais do que apenas nervosismo. Havia também uma sensação de que sua vida estava sendo reescrita em tempo real. Havia uma sensação de que tudo o que ele havia feito durante os últimos 27 anos, toda a sua carreira, todo o seu sucesso, toda a sua solidão, havia sido apenas um prólogo para este momento. Havia uma sensação de que ele estava, finalmente, começando a viver a vida que deveria ter vivido desde o início. Quando Roberto saiu do quarto, ele viu Juliana em pé, perto da janela, observando a cidade. Ela havia envelhecido durante estes 3 dias, não fisicamente,
mas de alguma forma espiritual. Era como se o peso que ela havia carregado durante 27 anos finalmente estivesse sendo removido de seus ombros, e seu corpo estava se ajustando a essa leveza. Ela se virou quando o ouviu entrar, e ela sorriu. Um sorriso que era tão genuíno, tão completo, que Roberto percebeu que ele nunca havia visto um sorriso assim em toda a sua vida. Ele se aproximou dela e ele tomou sua mão. E naquele momento ele percebeu que ele não tinha medo. Ele não tinha medo do que seu filho pensaria dele. Ele não tinha medo de como ele explicaria os últimos 27 anos. Ele não tinha medo de nada, porque Juliana estava ao seu lado. E se ela havia sido capaz de carregar este segredo sozinha por tanto tempo, então ele seria capaz de carregar a verdade junto com ela agora. Quando a campainha tocou, Roberto sentiu o coração disparar. Ele olhou para Juliana, e ela apertou sua mão. Então, ele caminhou até a porta e a abriu. Seu filho estava em pé no corredor. Ele tinha 27 anos, e ele tinha os olhos de Juliana e o nariz de Roberto. Ele tinha a mandíbula de Roberto e o sorriso de Juliana. E quando ele viu Roberto, ele não disse nada. Ele simplesmente entrou no apartamento e ele abraçou seu pai, um homem que ele nunca havia conhecido, mas que ele havia carregado em seu coração durante toda a sua vida, através do DNA, através da herança, através de uma conexão que transcendia o tempo e a distância. Roberto abraçou seu filho e ele sentiu as lágrimas escorrerem pelo seu rosto, porque naquele momento ele percebeu que ele havia finalmente encontrado aquilo que havia estado faltando. Não era apenas Juliana, era também seu filho, era a vida que deveria ter vivido, era a completude que havia estado ausente durante 27 anos. Eles se sentaram na sala de estar, Roberto, Juliana e seu filho, e eles não falaram muito, porque não havia muito a dizer. Havia apenas o fato de que eles estavam juntos. Finalmente, depois de tanto tempo, havia apenas o fato de que uma vida que havia sido quebrada havia sido, de alguma forma, reparada. Seu filho mostrou a Roberto fotografias de seus projetos, edifícios que ele havia projetado, estruturas que ele havia criado, sonhos que ele havia realizado. E Roberto viu em cada um desses edifícios um reflexo de si mesmo. Viu em cada um desses projetos a herança que havia sido passada de pai para filho, mesmo que eles nunca tivessem se conhecido. E então, quando a noite havia se aprofundado, quando a cidade lá embaixo havia começado a piscar com as luzes de milhões de vidas sendo vividas, seu filho se levantou para partir. Ele tinha que voltar para o Rio de Janeiro, onde ele vivia, onde ele tinha sua vida, seus projetos, seu próprio caminho a seguir. Mas antes de partir, ele abraçou Roberto novamente. E ele sussurrou algo que Roberto nunca esqueceria. Obrigado por me dar a vida e obrigado por me dar a oportunidade de conhecê-lo. Quando a porta se fechou atrás de seu filho, Roberto se sentou no sofá e Juliana se sentou ao seu lado. Eles não falaram. Eles apenas ficaram ali, em silêncio, enquanto a noite se aprofundava ainda mais. E Roberto percebeu que ele havia finalmente compreendido o significado da vida. Não era sobre construir edifícios que tocassem o céu. Não era sobre sucesso profissional ou riqueza material. Era sobre as pessoas que você amava e sobre as conexões que você criava com elas. Era sobre Juliana, que havia sacrificado 27 anos de sua vida para proteger seu filho e para protegê-lo de uma verdade que ela havia acreditado que ele não poderia suportar. Era sobre seu filho, que havia crescido sem conhecer seu pai, mas que havia carregado a herança de seu pai em seu coração durante toda a sua vida. Era sobre o amor que havia permanecido intacto durante 27 anos, mesmo quando estava separado pelo tempo e pela distância. E agora, finalmente, aquele amor havia sido reunido. Agora, finalmente, a vida que havia sido quebrada havia sido reparada. Agora, finalmente, Roberto percebeu que ele nunca havia realmente estado sozinho, porque Juliana havia estado com ele durante todos esses anos, em seu coração, em suas memórias, em cada edifício que ele havia construído. E seu filho havia estado com ele também, através do DNA, através da herança, através de uma conexão
que havia transcendido o tempo e a distância. Aos 52 anos, Roberto havia recebido uma visita inesperada no final de semana. E naquela visita, ele havia descoberto que ele nunca havia realmente estado sozinho. Ele havia descoberto que o amor verdadeiro não é sobre estar junto o tempo todo. O amor verdadeiro é sobre carregar alguém em seu coração, mesmo quando eles não estão ali. O amor verdadeiro é sobre estar disposto a reconstruir tudo quando a pessoa que você ama finalmente volta para casa. E agora, com Juliana ao seu lado, com a lembrança de seu filho ainda fresca em sua mente, Roberto percebeu que ele havia finalmente encontrado aquilo que havia estado procurando durante toda a sua vida. Ele havia encontrado a completude. Ele havia encontrado o significado. Ele havia encontrado a razão pela qual ele havia estado vivo durante todos esses anos. Hoje te vou contar a história de Roberto, um homem de 52 anos que recebeu uma visita inesperada que mudou sua vida para sempre. Quando Juliana reapareceu após 27 anos de ausência, ela trouxe um segredo que Roberto nunca havia imaginado que existia. Mas temos que escutar Juliana para entender o que se passa. Por favor, se inscreva no nosso canal e comenta de onde estás escutando esta história.